Fala, crianças, tudo bem? Hoje eu queria deixar alguns motivos para você se convencer aí para a área de tecnologia, especificamente no ServiceNow. Fica aí que depois da vinheta eu conto para vocês. Crianças, para quem não sabe, eu vim da área de educação física. Eu sou profissional de educação física por formação e hoje eu queria mostrar para vocês alguns motivos que me levaram aí para o ServiceNow e algumas características também que vocês precisam ter para que vocês consigam ser bem-sucedidos, tá? É, Primeiro motivo, assim, que eu comecei a me interessar pelo ServiceNow foi que a principal característica que o ServiceNow oferece para as pessoas, para os seus clientes, é a resolução de problemas, automatização, sabe, de demandas repetitivas. E isso me encanta muito porque eu sempre gostei de resolver problemas. Eu acho que essa é a principal característica de um desenvolvedor, é você ter prazer em ver as coisas que estão embaralhadas, bagunçadas, resolvidas, alinhadas. Então, o ServiceNow ele faz isso muito bem. Vocês vão ouvir muito aí no mercado o pessoal chamando o ServiceNow de plataforma das plataformas. E não é à toa, por quê? O ServiceNow ele consegue englobar uma quantidade de negócios diferentes, muito grandes, diferente de outras plataformas que têm essa proposta, né? Então a gente consegue ter um módulo de gerenciamento de TI, a gente tem um módulo de RH, a gente tem módulos de governança de TI, o ITSM. E aí eu coloquei aqui na tela, deixei separado para vocês. Ó. As soluções elas são infinitas. Além disso, né, tipo, a gente tem o App Engine Studio que a gente pode criar uma aplicação do zero, todo personalizado, de uma maneira não tão difícil quanto você faria criando uma automação por fora de uma plataforma que já está consolidada, sabe? Então, a gente tem muitas soluções diferentes que, no final das contas, vai acabar aliviando o fardo daquele cliente e isso me chamava muito a atenção. E aí, lógico, primeira coisa, minha esposa, que trabalhava com ServiceNow, eu comecei a ver primeiro o salário. Por quê? Porque eu já era realizado profissionalmente, sempre gostei da educação física, tinha minha cartela de clientes, mas uma coisa que mais me frustrava dentro da educação física era o quê? Era que eu gostava de estudar, eu tirava minhas pós-graduações e eu não era remunerado por isso. Eu não tinha um reconhecimento financeiro. E a vida, infelizmente, ela não é construída somente por amor. Nós precisamos de dinheiro em determinados momentos da vida. Aí eu trouxe aqui para vocês, fiz uma pesquisinha bem básica. Hoje eu queria só dar esse overview para te fazer decidir. Salário de um professor de academia, mais ou menos. Na minha época já estava chegando nesse valor. É de R$ 10,98 a hora. Geralmente professor de academia assim ganha por hora. E aí o que, que acontece? As academias elas não dão benefícios, elas não é, te dão seguro de vida, não te dão convênio médico, rara as academias, elas não te dão uma carga horária, às vezes, consolidada, porque quem aceita ficar 8 horas para ganhar R$ 80, assim, né? É algo muito complicado, ainda mais se você é um profissional que tem pós-graduação, você é um profissional que se qualifica. Então, o salário ele era muito baixo e o ServiceNow me chamou a atenção por isso, que eu via a minha esposa fazendo recrutamento e seleção e eu já ouvi os salários assim de pessoas que estavam começando equivalentes ao meu que era um coordenador de academia. Um salário de coordenador de academia, 2.330 a 3.798. Eu vou falar, na minha época, quando eu estava como coordenador, eu ganhava 2.200 trabalhando 8 horas por dia, de segunda a sábado. Não tinha final de semana e trabalhava muito mesmo. Então, isso daí acaba frustrando, né, o profissional na área e faz com que tenha essa migração profissional. Então,
Eu queria mostrar para você, o primeiro motivo que eu queria deixar é, os salários iniciais eles são bons, os benefícios são bons, geralmente, dificilmente eu vi salários de desenvolvedores que estão no começo de carreira menores do que, vai, 2.500. Nunca ouvi falar. Então, além disso, você tem, na maioria deles, vale alimentação, tem convênio médico, tem um monte de outras coisas que agregam valor. E o pessoal que está em tecnologia às vezes nem observa isso porque sempre tiveram nesse mercado, mas as outras áreas elas são muito defasadas em relação ao mercado de tecnologia. Então, se você passa a mesma coisa que eu, você vai entender. É, o meu primeiro VR que eu consegui na educação física, eu ganhava 2,86, eu acho que é a hora. Dava exatamente para eu comprar uma maçã e duas bananas. E assim, não reclamando, mas eu acho que não é digno para uma pessoa que estuda, que se prepara, você ter que passar por isso, sabe? Então, eu entendo a motivação das pessoas quererem migrar de profissão e eu admiro a coragem que vocês têm de estarem buscando algo novo, ou você que também está começando na carreira de ir para essa área que demanda um preparo, você precisa principalmente gostar de estudar e resolver problemas. Essa área, ela se classifica por isso. E aqui eu mostro para vocês, ó, o salário de início de um Service Now Júnior em relação à minha área, que era um professor de academia, chega a ser maior, de 2 a 5 mil por mês. Então, os salários, eles acabaram me chamando muita atenção, porque eu queria buscar um pouco mais de estabilidade financeira. O personal trainer, que é o que o professor faz por fora, ele dá uma boa remuneração, porém a renda oscila muito, então isso acaba não sendo interessante para uma vida saudável financeira. Então, esse é o primeiro motivo. E aí, o que eu sempre gosto de falar, que eu não troco por nada na minha vida, é o home office. Mano, home office é qualidade de vida. Eu não consigo confiar numa pessoa que fala assim, ai, eu amo por mim, eu trabalho 5 dias na semana no presencial. Eu não consigo imaginar. Uma vez ou outra, tudo bem, porque é saudável você estar no escritório, ajuda você a se conectar melhor com as pessoas, porém, é contraprodutivo em vários momentos. É, teve um trabalho que eu estava indo como híbrido. Vou falar para você, eu passava mais tempo tentando voltar para o que eu estava fazendo, porque sempre vinha alguém falar comigo, do que necessariamente trabalhando. Então, em casa, se você tem disciplina, não vai pensar assim, home office é de boa, eu vou deixar o computador lá ligado e vou sair fora. Não é isso, você não consegue deixar de trabalhar. É lógico que vai te dar flexibilidades ao longo do dia de você pôr uma roupa para lavar, de você dar comida pro seu cachorro, de você pegar seu cachorro no colo, e o seu filho chorar, você ir lá e ninar ele. Dá essa flexibilidade. Mas nem cheguem com a ilusão de, eu vou ficar de boa enquanto tá lá o trabalho, eu vou deitar. Não existe isso. É lógico, depois do almoço, você tem um período lá que você consegue almoçar rápido e deitar. Então, isso me chamou muito a atenção. Estar com a minha família sempre para mim vai ser prioridade. E é muito bom estar em casa, muito bom mesmo. E hoje, o mercado home office, se a gente for ver, depois pós-pandemia, caiu. Se a gente for ver, ó, em junho de 2004, 8,3% dos brasileiros trabalhavam em casa. Na pandemia, isso aumentou muito. E agora já estão voltando para o mercado presencial. Por quê? Por consequência de uma cultura, eu acho que do brasileiro no geral, de se aproveitar de uma situação do tipo, já que eu tô home office, eu não vou logar na hora que precisa, ou eu vou entrar depois, ou eu vou sair no meio do meu trabalho. Essa cultura acaba depreciando, né, o trabalho. Eu vejo às vezes no Instagram o pessoal postando memes, eu no meu trabalho home office, tipo, fazendo um monte de coisa na praia. Isso é uma utopia. E eu não estimulo esse tipo de vídeos porque o empregador ele vai se sentir lesado e ele vai tirar isso que para mim é o maior benefício, ao meu ver, de trabalhar com Service Now, é que a maioria das vagas são remotas. Se vocês verem vagas híbridas e presenciais, dificilmente desenvolvedores de Service Now estão aceitando. Então, saibam disso.
Então, o home office é a minha segundo ponto que eu queria destacar. Por último, tem aquela coisa do coach, né, que fala da liberdade demográfica. Eu acho que o ServiceNow te oferece isso e é muito bom. Dentro do LinkedIn, se vocês forem procurar por vagas em outros países, vocês vão observar que a gente tem muita vaga internacional. Muita vaga mesmo. Eu queria fazer uma busca aqui com vocês. Se às vezes você pensa em mudar de país, se você pensa de uma carreira internacional, primeiro ponto, você precisa desenvolver o seu inglês. Inglês é base para tudo. Então, já vai com a mentalidade de assim, eu vou me desenvolver no ServiceNow, mas o meu inglês vai ter que ficar pelo menos um avançado. Porque as vagas nos países, principalmente Estados Unidos, Canadá, essas vagas elas é, demandam muito o inglês, muito mesmo. E a gente tem vagas também na Europa, muitas partindo de Portugal. Aí você vai falar assim, mas Portugal é em português. Sim, mas Portugal presta serviço para a Alemanha, presta serviço para a Suécia, presta para todos os países ali da região. E isso faz com que o inglês seja indispensável. Então, queria mostrar para vocês, só para vocês terem uma noção do mercado americano. Deixa eu ver aqui, faz tempo que eu não procuro vaga. Vamos ver se eu acho uma vaguinha. Ah, vagas, cadê a localização? Todos os filmes. Última semana, net vagas, estágio, São Paulo. Ó, se a gente for ver aqui, remoto, híbrido, presencial, essa vaga aqui dificilmente vai ser fechada. Dificilmente. A menos que a pessoa, tipo, esteja necessitando muito, de fato acontece. Aqui, mais vagas remotas. Aqui, país. Estados Unidos. Vamos lá. Vagas nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é legal que eles costumam postar as vagas com. Tem alguns empregadores que postam a vaga com salário. Então, ó, se a gente pegar essa empresa aqui, a vaga é para um consultor técnico ServiceNow. Muito provavelmente seja um cargo entre pleno e sênior. Se a gente for pegar o range salarial, eles estão pagando de 110 mil a 140 mil ao ano. Vocês têm que ver isso. Isso, um técnico consultor nos Estados Unidos. Então vamos colocar a média, 120 mil. 120 dividido por 12. 10k de dólares por mês. É lógico que para você atingir essas vagas você precisa estar com inglês muito bom mesmo. E aqui eles pedem muito, ó, experiência de 3 anos ou mais, 5 anos ou mais. Eu vou te falar, 3 anos, 5 anos é muito pouco. Se a gente for pensar em outros mercados para chegar nesse salário, é muito pouco. Então, é muito interessante o que essas vagas oferecem. Então, ó, a gente pega aqui a outra de 120k a 160k. Isso para você que pensa em seguir uma carreira internacional e se projetando aos poucos é muito importante, porque partindo aqui do Brasil, você já tem uma boa remuneração para o país que você está. Então, em pleno hoje, ganhando uma faixa aí de 8 a 10 mil, até um pouquinho mais, dependendo da empresa. Um sênior, desculpa. E aí tem as vagas de especialistas, que você já começa a ganhar mais nessa casa de 2 dígitos. Isso já começa a te motivar. E aí, quando a gente vai para o mercado internacional, isso daí já mostra o tamanho de que é o ServiceNow. Eu gosto muito de pesquisar as vagas na Noruega, por exemplo, que eu piro na, nas paisagens e tal. E eu já achei algumas vagas na Noruega, só que lá, mano, eles têm acho que 3, 4 idiomas que você precisa dominar para que você consiga. Mas vira e mexe aparece uma vaga para esses países nórdicos também. Então, a gente tem muito de Portugal prestar serviço. Então, em Portugal você vai
tem muitas vagas para outras áreas da Europa. E basicamente foram esses os pontos que me fizeram migrar de área. Se você estava na dúvida ainda, eu tenho um plus para vocês. A última coisa que eu queria dizer é o quanto a comunidade ServiceNow ela é unida. Isso me encantou porque eu estava acostumado com o ambiente de personal trainer. Personal trainer, ele costuma trabalhar sozinho, lobo solitário, e para ele ganhar mercado, ele acaba depreciando o trabalho do outro ou se prostituindo. Então, o que a gente percebia no mercado, nas grandes academias que eu sentia? O profissional, para ganhar o seu aluno, ele falava mal do seu trabalho. Ou, para ganhar o seu aluno, ele jogava o preço dele lá embaixo, se prostituía. Vou falar para vocês, ServiceNow não tem pessoas que se prostituem nesse sentido? Tem, mas não é tão comum quanto nas outras áreas. A galera se ajuda muito. Onde você levantar a mão, a área de tecnologia, as pessoas estão dispostas a ajudar. Então, se você estava na dúvida, tenha certeza agora. Venha para o ServiceNow, comece a estudar e me segue aqui. Não deixe de acompanhar os conteúdos. Eu vou fazendo de uma maneira gradual para vocês irem conhecendo mais a ferramenta e para vocês irem para ir despertando esse interesse em vocês. Bora disseminar essa ferramenta e bora se ajudar, porque é isso que faz o que é o movimento central do ecossistema ServiceNow, é a ajuda, é a comunidade. Isso é muito maravilhoso. Então, agradeço você se você ficou até aqui no vídeo. Não esquece de seguir, compartilhar, mandar para a pessoa que está fazendo transição de carreira, que eu tenho certeza que vai ser muito importante para ela acompanhar esse tipo de conteúdo. E se você está em transição de carreira, eu quero te dizer, não desista. Vale a pena, é difícil, não é fácil, não vou mentir, mas acredite em você primeiramente e aproveite as oportunidades. O mercado de ServiceNow dá muitas oportunidades. Desejo a você muita sorte e até o próximo vídeo. Tchau!